né, a missionária Flávia clamando aí de Nanuque também, juntamente com o pastor Gerli, e a todos nós nesta noite de hoje. Glória a Deus. Mas neste momento, o evangelista André vai estar trazendo a sua palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite, e eu creio que o Deus Todo-Poderoso vai estar falando fortemente ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus por essa noite, por este momento, a qual o Senhor Deus, Ele preparou para que nós estivéssemos aqui, para podermos ouvir a sua palavra. Meus irmãos, eu peço a vocês, você que está com sua Bíblia aí neste momento, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, 7 e o versículo 12. Vamos ler o versículo 12, 13 e o versículo 14. 2 Crônicas, 7, versículo 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor apareceu a Salomão à noite e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus para que não haja chuva, ou se eu ordenar as locustas que devorem a terra, ou se eu enviar a peste no meio do povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus maus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, a gente vê por meio dessa palavra algumas condições a qual o Senhor Ele nos dá para podermos vencer os dias difíceis, os dias maus, dias estes a qual nós passamos e enfrentamos no nosso dia a dia, dias esses a qual nós estamos vivendo em nosso país, em nosso mundo, né, a qual está acontecendo hoje. Jesus, Ele nos dá condições para que nós possamos vencer as tribulações, vencer, irmãos, as enfermidades que assolam o nosso país e o mundo todo, a qual pessoas estão, irmãos, sofrendo com isso. Pessoas estão sofrendo, algumas pessoas com medo pelo que está acontecendo no mundo, pelo que está acontecendo no nosso país. Meus irmãos, e a providência de Deus em meio ao sofrimento. Em meio ao sofrimento, a providência de Deus, porque, irmãos, o sofrimento, ele é comum a todos, tanto o justo como o ímpio neste momento, ele está sofrendo, pessoas estão pelo que está acontecendo no mundo, mas diante disso tudo, Deus ele tem uma mensagem para o meu, para o teu coração, e eu tenho uma mensagem de Deus nessa noite. E meus irmãos, todos nós sofremos, tanto o ímpio como o justo, ele passa por sofrimentos nessa terra, porque, irmãos, se nós formos ler ali em Eclesiastes 9:2, a Bíblia vai dizer que tudo sucede, tanto ao justo como ao ímpio, tudo sucede, irmãos. Todos nós estamos sujeitos, irmãos, porque estamos nessa terra, nós estamos neste mundo, e o próprio Jesus, irmãos, ele advertiu aos seus discípulos que no mundo eles teriam aflições. Jesus, ele disse aos seus discípulos, em João 16, versículo ali 33, Jesus ele vai dizer que no mundo os discípulos teriam aflições, mas que eles tivessem bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós também iríamos vencer. Então Jesus ele disse que teríamos aflições no mundo, e nós estamos vivendo uma aflição no mundo, a qual, irmãos, uma epidemia, uma enfermidade está assolando o mundo todo. Muitas pessoas estão aflitas, passando por aflição, até mesmo a igreja do Senhor estão, irmãos, orando, buscando a Deus, orando a Deus, pedindo a proteção para os teus familiares, buscando a proteção, buscando o socorro de Deus. Porque a Bíblia, irmãos, ele vai nos dizer que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, em meio ao sofrimento, em meio à calamidade, irmãos, do mundo. Deus, ele é o nosso socorro. Tenha certeza disso, de que o Senhor, ele é o nosso socorro.
Todos estes problemas podem ser grandes para mim e para você, mas não é grande para Deus. Todos estes problemas podem não ter solução para mim e para você, mas tem a solução para Deus. Aquilo que nos assusta não assusta a Deus, porque Deus, irmãos, ele tem o controle de tudo. Todo o controle está nas mãos de nosso Deus, todo o poder está em tuas mãos. Então, irmãos, a mensagem que o Senhor tem para mim e para você nessa noite é que nós possamos confiar nele, acreditar nele, buscar a face dele, meus irmãos. Aleluia. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, estão com medo de passar fome, quantas pessoas estão desesperadas, até mesmo indo em supermercado, irmãos, fazendo, irmãos, compras, abastecendo alimentos em casa com medo de faltar ao supermercado, com medo, irmãos, de passar alguma dificuldade. Quantas pessoas estão aflitas por isso? Mas Jesus, ele disse para nós não ficarmos aflitos, para nós não ficarmos preocupados com o que havia de acontecer no mundo. Jesus, ele disse, irmãos, e Jesus em Mateus 6, versículo 30, Jesus, ele vai dizer assim aos seus discípulos, para que eles não andassem, irmãos, preocupados com o que haviam de comer, com o que haviam de beber, porque o Pai que está nos céus os alimentaria. Jesus, ele vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Este é o momento de nós buscarmos o reino de Deus. Estamos buscando a Deus em oração. Você, neste momento, aí na sua casa, você tem a oportunidade como esta de buscar a face do Senhor Jesus. E, meus irmãos, e no texto que nós lemos de 2 Crônicas 7, o versículo 30 ali, 7, que nós lemos, a gente vai ver aqui, irmãos, alguns segredos a qual o Senhor ele nos revelou para que nós vencêssemos o mundo, para que nós possamos vencer as tribulações, as aflições do mundo. Jesus, irmãos, ele nos deu estas condições, esse meio de nós vencermos, irmãos, as dificuldades, de vencermos o sofrimento. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente vê, irmãos, neste texto, é que Jesus, ele aparece de noite, o Senhor aparece de noite a Salomão, e o Senhor vai dizer a Salomão, eu escolhi esta casa, este lugar de oração. Meus irmãos, o Senhor vai dizer para Salomão, se eu fechar o céu, no versículo 13, para que não haja chuva, ou se eu ordenar às locustas, aos gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar peste no meio do meu povo, o Senhor ele vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e voltar dos seus maus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isto aí, aonde você está, na sua casa, você pode glorificar a Deus neste momento por isso, porque o Senhor ele está dizendo, se ele fechar o céu para que não haja chuva, ou se ele enviar os gafanhotos para que devorem o fruto da terra, ou se ele enviar a peste, ele vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Saiba de uma coisa, tenha certeza disso, é que Deus, ele está te ouvindo, ele te ouve, o Senhor, ele te ouve, em meio às dificuldades a qual você tem enfrentado, o Senhor, ele está te ouvindo. A coisa que Deus quer que você faça, a única coisa que Deus quer que você faça é que você fale com ele. Conte para ele, conte tudo para ele, porque ele está te ouvindo neste momento. O Senhor, ele te ouve. Em Mateus 7, Jesus ele vai dizer, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Então, irmãos, o segredo é nós pedir e pedir, bater e bater e abrir-se-vos-á. Irmãos, a oração é essencial, irmãos. Em meio aos conflitos, em meio às aflições, nós devemos buscar Deus em oração. Falar com Deus, contar para Deus tudo que nós estamos sentindo, tudo que nós estamos enfrentando, nós devemos contar e falar com Deus. Irmãos, e nós encontramos, irmãos, o primeiro segredo, a primeira condição para nós vencermos, irmãos, as aflições deste mundo. A primeira condição, irmãos, que nós vemos é humilhar-se perante Deus. Irmãos, devemos nos humilhar perante o Senhor. É momento de nós nos humilhar.
É momento de nós dobrarmos os nossos joelhos para, em oração, buscarmos ao Senhor, se humilhar, rasgar, irmãos, não as nossas vestes, mas o nosso coração diante de Deus. Você vê que a aflição que Jó ele passou, a primeira coisa que Jó ele fez foi rasgar as suas vestes. Ele se humilhou perante Deus, raspando a sua cabeça. Nos diz a Bíblia que Jó ele raspa a sua cabeça como sinal de humilhação perante o Senhor. E era assim, irmãos, o costume das pessoas naquele tempo, era vergonhoso raspar a cabeça. E é o que Jó ele faz, ele raspa a sua cabeça, ele rasga a sua roupa, põe um pano de saco e vai para a cinza, se humilhar perante Deus, se humilhar perante o Senhor, não sabendo ele o que estava acontecendo, mas ele se humilhou perante Deus. Então, irmãos, devemos nos humilhar perante o Senhor, como Jó ele se humilhou. Veja que Jó ele foi um homem provado. Ele foi um homem que passou por aflição. Ele foi um homem que passou por um sofrimento, algo difícil, porque perder 10 filhos, pegar na alça de 10 caixão para poder levar ao cemitério para assado não é fácil. Você imagina uma mãe perder um só filho. Agora você imagina o sofrimento de Jó em ter que enterrar 10 filhos, em ter que velar 10 filhos numa noite. Então veja o sofrimento a qual este homem passou. Veja a calamidade, um momento difícil a qual esse homem ele enfrentou. É algo difícil que ele passou na sua vida, mas ele se humilhou perante o Senhor, e por Jó se humilhar perante o Senhor, Deus o exaltou, Deus o abençoou em meio àquela provação. Meus irmãos, em momentos de dificuldades e de sofrimentos, Deus, irmãos, ele quer nos abençoar por meio destes meios. Deus, ele quer nos abençoar. Ele quer, irmãos, nos dar o livramento. Ele quer nos guardar. Veja que Jó, em momento algum, ele não deixou de humilhar perante Deus. Ele sempre estava se humilhando perante o Senhor. Até mesmo Jó se humilhava para poder orar pelos seus amigos. Irmãos, a nossa humilhação, irmãos, perante Deus, ela é válida, irmãos. O Senhor, ele vê a nós. Quando você dobra os seus joelhos em sua casa, quando você levanta numa madrugada difícil em que você está cansado, para poder ao pé da sua cama, ajoelhar e falar com Deus. Deus, ele está ouvindo o seu ato de humilhação perante ele. É isso, irmãos, é se humilhar perante Deus. Em Tiago 4, versículo 10, irmãos, a Bíblia vai no Tiago, ele vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, só é exaltado quem se humilha perante Deus. Só recebe, irmãos, a exaltação de Deus quem se humilha perante ele. Por isso é momento de deixar o orgulho de lado, de deixar a soberba de lado e se humilhar perante Deus. Você não vê Herodes? Herodes, ele foi comido de bicho porque não glorificou a Deus. Irmãos, em meio a essa calamidade, irmãos, nós devemos glorificar a Deus. Glorificar a Deus, não sermos orgulhosos como Herodes ele foi. Herodes, ele foi comido de bicho. Um bicho, irmãos, uma bactéria pegou no corpo de Herodes. Herodes, ele foi morto, irmãos, comido de bicho, porque ele não deu glória a Deus, irmãos. Meus irmãos, então temos que se humilhar perante Deus, exaltando, adorando, glorificando, louvando o nome do Senhor em adoração. A gente vê, irmãos, que Jó, no capítulo 42, versículo 1, Jó ali se humilha perante o Senhor, dando glória ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos não pode ser. Diante de tudo, ao perder os 10 filhos, perder toda a riqueza, fazenda, gado que tinha, ele ainda, irmãos, dobra os seus joelhos perante o Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos não pode ser frustrado. Meus irmãos, aleluia, você vive uma promessa de Deus. Deus, ele tem plano de salvação na sua vida. Deus, ele tem plano de salvação na tua casa. Deus, ele tem plano de salvação sobre o nosso país. Deus, ele tem plano de salvação sobre este mundo. É por isso que Deus, ele envia, irmãos, o sofrimento para que as pessoas
se arrependam, para que as pessoas se humilhem perante Ele. Por isso precisa o sofrimento para poder abater o sofrimento, o orgulho, a soberba da humanidade, porque as pessoas são soberbas demais, são orgulhosas demais, confiando em seu dinheiro, confiando em seu poder. Então Deus, Ele usa, irmãos, o sofrimento para poder nos apurar, para poder fazer a nação voltar a Ele, para fazer uma nação se humilhar perante Ele. Como prova disso, a gente vê, irmãos, nos dias de Ninive, quando Ninive, irmãos, era orgulhoso, a cidade de Ninive, os habitantes de Ninive, orgulhosos, não se humilhava perante Deus, maus e ruins e perversos, a qual Deus, irmãos, enviou a Jonas para que pregasse o arrependimento, para que o povo se humilhasse perante Deus. Tanto idosos como jovens, como adolescentes, como crianças, se humilhasse perante Deus. E é o que Deus Ele quer, irmãos, que nós humilhemos perante Ele. A gente vê que ali o povo de Ninive só não morreram porque eles se humilharam perante o Senhor. Crianças, animais, todos na cidade tiveram que se humilhar perante Deus, através do jejum. Ninguém comeu naquela cidade, todo mundo se humilhou perante Deus. Jonas deu a seguinte mensagem: arrependam-se e se humilhem perante Deus. Todos tiveram que se humilhar, se vestir de pano de saco para poder se humilhar perante Deus. Meus irmãos, a humilhação, aquele povo ao se humilhar perante Deus e ao se arrepender, Deus se arrependeu, irmãos, e retirou o mal do meio deles. Então o segredo, irmãos, para podermos vencer é nos humilhar perante Deus. A gente vê que Jairo, quando a sua filha estava doente, enferma em casa, à beira da morte, Jairo, ele foi à procura de Jesus. Ele não chegou até Jesus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, Jairo, ele se prostrou perante o Senhor. Ele se dobrou perante o Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha filha, porque ela está à beira da morte. Em febre alta, a filha de Jairo estava, à beira da morte estava a filha de Jairo, mas através da humilhação de Jairo, em saber se chegar diante do Senhor, Jesus, irmãos, ele foi para dar cura, para dar o milagre na casa de Jairo. Não é diferente na minha e na sua vida, não será diferente. Devemos saber falar com Deus, devemos saber nos humilhar perante Deus, devemos saber, irmãos, orar a Deus. Não é de qualquer maneira, você tem que se humilhar perante o Senhor, dobrando os seus joelhos para falar com Ele. Irmãos, e a segunda condição que a gente vê é nós orar, A segunda condição para nós vencermos, irmãos, as aflições, como Jesus, ele venceu, ele disse: tem de bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Jesus, irmãos, ele se humilhou, Jesus, ele também orou, e a condição é orar, o segredo é nós orar. A primeira coisa que você faz antes de orar é se humilhar perante Deus. A primeira atitude que você toma é dobrar os seus joelhos perante o Senhor para poder se humilhar. Aleluia. E depois você vai orar perante o Senhor. Então, irmãos, devemos orar, porque a oração, diz Tiago, que a oração feita com fé curará o enfermo. A oração, irmãos, ela é, aleluia, o remédio para curar, irmãos, a ferida física, irmãos, e a ferida da alma. Quantas pessoas, irmãos, não estão ferida fisicamente, mas a sua alma está ferida, a sua alma está machucada, a sua alma está, irmãos, em estado, irmãos, de lepra, em estado, irmãos, de enfermidade. Irmãos, existe a ferida da alma, onde só a oração pode curar. Irmãos, devemos orar a Deus. A terceira condição, irmãos, que a gente vê neste texto de 2 Crônicas 7:14, é buscar a face do Senhor, irmãos, é buscar a face do Senhor. Em todo lugar você pode buscar a face do Senhor. Em Mateus 7, versículo 7, a gente vai ver Jesus ele dizer: pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, batei, abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, irmãos, aquele que busca, encontra. Irmãos, você não busca a Deus em vão. Você não se humilha perante Deus em vão. Você não. Deus, ele está te ouvindo. Deus,
está vendo o seu buscar a Ele. Busca a Deus em momentos difíceis, busca a Deus em momentos de aflição, busca a Deus em momentos de enfermidade, busca a Deus em momentos de dificuldade, busca a Deus quando te faltar o dinheiro, busca a Deus quando te faltar o emprego, busca a Deus em todos os momentos da sua vida, busque ao Senhor Jesus. Irmãos, buscar a Deus é essencial. Irmãos, a gente vê que aquele centurião, quando estava com seu filho em casa, paralítico, sem poder andar, aquele centurião, ele buscou Jesus. Aonde Jesus estava, ele buscou, ele foi ao encontro de Jesus, dizendo, o meu criado está em casa, paralítico, sem poder andar. Jesus, irmãos, ele disse para aquele homem, eu vou até a tua casa e lhe darei saúde. Aquele homem, ele vai dizer, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Glória a Deus por isso, aleluia. Veja a fé daquele homem em buscar Jesus para poder ouvir uma palavra, aleluia, da boca de Jesus. Meus irmãos, basta uma palavra de Deus nessa noite para o meu e teu coração, aleluia, para acalmar, irmãos, a tempestade. Basta uma palavra. Olha a fé daquele centurião ao buscar Jesus. Diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Irmãos, é momento de nós buscar ao Senhor com fé. É momento de nós buscarmos ao Senhor usando a nossa fé, confiante no Senhor. Veja, irmãos, aleluia, que basta uma palavra de Deus, basta uma palavra. Veja que os discípulos, quando eles estavam ali em meio a uma tempestade, bastou uma palavra apenas de Jesus, dizendo, mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Foi somente isto para que aquele vento e o mar se acalmasse. Não é diferente, irmãos, em meio a essa luta, em meio à sua dor, em meio à sua aflição, em meio a esta angústia que você está enfrentando, em meio ao teu desespero, não é diferente. Basta uma palavra da parte de Deus e o seu milagre acontecerá. Se você acredita nisso, você aí, onde você está neste momento ouvindo, pode glorificar a Deus por isso. Basta uma palavra da parte de Deus, irmãos, para um milagre acontecer na minha e na sua vida. Tenha fé, busque a Deus confiante, com fé, busque a Deus acreditando no milagre, acreditando na vitória. Busque ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus por isto. Irmãos, e a quarta condição para nós vencermos as aflições deste mundo, a quarta condição que nós vemos em 2 Crônicas 7:14, a qual nós lemos, a quarta condição, irmãos, é converter-se dos seus maus caminhos. Este momento, irmãos, de sofrimento, este momento de desespero a qual está o mundo, este momento, irmãos, de enfermidade que está assolando o mundo, Deus, ele requer, irmãos, das pessoas que se convertam a Ele, que volte para Ele, que volte para a presença dEle. Talvez alguém aí na sua casa, ou até mesmo você, está distante de Deus, já não busca mais a Deus como antes, já não ora a Deus como antes, já não louva a Deus mais, já não busca mais ao Senhor, já não se humilha perante o Senhor, já não ora mais, já não busca mais a face de Deus. É momento da nação, é momento de todos nós se convertermos ao Senhor, de convertermos ao Senhor, de buscar a face de Deus, mas também se converter, irmãos. Deus quer que as pessoas se convertam, Deus quer que as pessoas se arrependam, as pessoas blasfemam contra Deus, as pessoas, irmãos, fazem coisa errada, não sabendo, irmãos, a calamidade que isso pode levar, porque, irmãos, o salário do pecado, irmãos, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é momento de se converter, é momento de se voltar para Deus, é momento de buscar a Deus, orar como nunca orou, buscar a Deus como nunca buscou. É momentos, irmãos, de nós se converter ao Senhor, é momento de se converter. Veja que quando ali Nínive, o povo de Nínive se converteu, Deus, ele tirou o mal a qual Deus ele traria, porque na cidade de Nínive
iam morrer crianças, iam morrer, irmãos, animais, iam morrer, irmãos, idosos, iam morrer jovens, adolescentes, todos iam morrer. Mas ao eles se converter, no momento em que ele se converte a Deus, Deus, irmãos, ele se arrepende do mal que ia trazer sobre a cidade de Nínive. Então, irmãos, é momento da nação, do povo se converter a Deus, voltar para Deus, buscar a face de Deus, humilhar-se perante Deus, orar perante o Senhor, buscar a face dele e se converter dos maus caminhos. Quantas pessoas estão distantes de Deus neste momento? Quantas pessoas estão dizendo, depois eu volto para a presença de Deus, depois eu oro, depois eu busco a Deus, depois eu me converto. Pode ser tarde. O momento de se converter, o momento em se arrepender, o momento é agora. O momento é neste momento, é agora, de confessar a Deus os seus pecados, de converter perante o Senhor, de buscar a face de Deus. O momento de se humilhar e orar e buscar a face de Deus e se converter é agora, é neste momento. É o momento, irmãos, de se humilhar, é momento de orar. Então busca o Senhor. Você pode buscar o Senhor, você tem a oportunidade de, na sua casa, você buscar o Senhor. Veja, irmãos, que quando, nos dias de Daniel, quando foi colocado um decreto para que ninguém buscasse ao seu Deus, Daniel buscou a Deus em casa. Ele orou a Deus em casa. Em casa ele abria a sua janela para poder buscar a Deus. Então não há desculpa em dizer que não tem como buscar a Deus por não ir à igreja. Não há desculpa para isso. Você pode buscar a Deus na sua casa, pode buscar a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer ambiente. Você tem a oportunidade, Deus. Você tem a oportunidade de falar com Deus em qualquer momento, meus irmãos. Às vezes a gente colocamos, irmãos, desculpa para dizer, não tem como eu orar em casa. Eu não consigo orar em casa. Ninguém consegue orar em casa. Aí chega de desculpa. Você pode dobrar os seus joelhos na sua casa. Quando você dobra os joelhos, é momento de você e Deus. É só você e Deus. É momento de você deixar tudo. De você deixar tudo para poder falar com Deus. É momento de você não atender ninguém, porque você está ali em comunhão com Deus. Então, irmãos, vamos buscar a Deus em nosso lar, em nossa casa. Ao seu familiar, chame para orar a Deus com você. Quem estiver na sua casa, chame para poder se humilhar perante Deus, para poder orar perante Deus, para poder buscar a face de Deus, irmãos. Se tem alguém afastado da presença de Deus dentro da tua casa, mostra esse texto para ele, mostra essa palavra para ele se converter, para ele voltar a Deus. Talvez tenha alguém aí na sua casa que está afastado do evangelho. Pregue para ele, mostre esta palavra a qual você ouviu, esta mensagem do céu a qual você está ouvindo. É momento de ouvirmos a palavra de Deus. É momento de buscarmos a palavra de Deus. Meus irmãos, é esta mensagem que o Senhor ele colocou no meu coração nessa noite. Foi a mensagem que o Senhor me deu. Que todos possam ser abençoados nessa noite por esta palavra. Guarde essa palavra no teu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos nessa noite. Assim, eu vou passar para o pastor Ricardo, que estará fazendo uma oração. Estará, irmãos, agradecimento. Eu quero agradecer pela atenção de todos, irmãos, de todos que pararam para ouvir essa mensagem, irmãos. Que Deus abençoe a todos, que todos possam ser aí alimentados por esta palavra. Amém, Jesus. Dias que eu me sinto tão pequeno, parece que por dentro estou morrendo. Sinto até vontade de chorar. Parece que não tenho mais amigos e no fim fiquei sozinho. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, a palavra de Deus.
Mas aí me lembro da promessa. Você tem promessa de Deus, amém? Que um dia Deus fez para mim. Adore ao Senhor, o céu aí, e adore a Ele. Crê na promessa de Deus sobre a tua vida. Eu começo a ouvir me dizendo vai, me dizendo vai. Eu vou beber d'água, vou comer do pão, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus não te esqueceu, Deus não nos esqueceu. Glória a Deus. E se acaso a noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me consolar. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me, abraça-me. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do evangelista Anderson. Quero louvar a Deus pela vida dos amados irmãos. A todos os irmãos aí que esteve conectado. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo. E que você possa, neste momento, onde nós estaremos fazendo mais uma oração, você vai estar colocando diante de Deus o teu pedido. Não foi possível, assim, nos conectarmos nessa noite com a irmã Magnólia, devido a um problema de internet lá em Itapetinga, o sinal está fraco, está caindo, mas graças a Deus que Deus falou ao nosso coração nesta noite, né? Eu creio, Deus falou comigo, e eu acredito também que Deus falou contigo também, através da ministração da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Deus falou contigo, amém? Dá um amém, hein? Dá um legal. Glória a Deus. Vamos orar neste momento mais uma vez. Vamos assim, encerrando esse momento de culto aqui, através dessa live. Em nome de Jesus, e Deus permitindo, estaremos mais uma vez reunidos na terça-feira, na quinta-feira, melhor dizendo, na quinta-feira haverá um novo culto, onde estaremos aqui para transmitir este culto, em nome de Jesus, até, né, o dia que pudermos reunir ali no templo da Igreja Batista Calvário, e os irmãos que congregam em outros ministérios estarão também reunidos em seus ministérios. Continue orando, continue crendo, né, crendo na palavra de Deus, crendo naquilo que Deus ele tem para com a tua vida, para com a vida da tua família. Não podemos parar. Em tempos de guerra, não pare de lutar. Como aquele louvor da Ludmila diz, né, que em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Nós estamos em tempo de guerra. E nós não podemos parar de lutar. Somos soldados de Cristo. Amém, evangelista? Amém. Somos soldados, fomos alistados. Alistados no exército do Deus vivo. E temos um comandante que vai à nossa frente. Esse comandante é conhecido o Senhor dos Exércitos. Ele está comigo, ele está... O comandante jamais perdeu a batalha e jamais perderá alguma batalha. É o general invicto. Então, você, soldado de Cristo, você aí, servo do Deus vivo, mesmo estando em casa, não esteja na caverna, amém? Mesmo estando em casa, esteja buscando ao Senhor, glória a Deus, refugiado em Deus, orando, junto com a tua família, buscando ao Senhor, aí, com teus familiares, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Deus maravilhoso, Deus santo e poderoso, Pai, nós queremos te render graça, ó Deus querido, por ter aqui o Senhor ter nos guiado. Até aqui, meu Deus, o Senhor ter nos ajudado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pelos grandes feitos do Senhor, Pai, para conosco. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão, a vida de cada irmã. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, por cada pessoa que esteve aí, Jesus, dado nesta noite, através dessa live, meu Deus. Que tu possa abençoar a cada família, que tu possa abençoar, ó Deus, a cada lar, meu Deus. Estenda as tuas mãos poderosas, Senhor, sobre esta vida. Estenda as tuas mãos poderosas, meu Deus, sobre este lar, meu Deus. Estenda, meu Deus, as tuas mãos poderosas, Senhor. Abençoe cada família, abençoe cada lar nesta noite. Aplique, meu Deus, a tua palavra no coração de
Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. E até quinta-feira, se o Senhor assim nos permitir, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Se você pensa que está tudo terminado e tudo acabou, uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensas que teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete Ele cumpre e não falha. Não duvides do